Câmara há esse debate sobre a desoneração da folha de pagamentos e também os parlamentares vêm se preparando para analisar outra vez a proposta de reforma tributária e os deputados estão propensos, por exemplo, a fatiar o texto para facilitar a aprovação. E sobre esse cenário, sobre todos os temas, a gente conversa agora com o deputado federal Luiz Carlos Sauli, do Podemos do Paraná. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Grande abraço. A satisfação é minha e agradeço mais uma vez aí o convite para participar desse debate tão importante para a vida do Brasil. Muito obrigado. Deputado, antes de falar sobre a reforma tributária, que é bem a sua área, eu pergunto sobre a desoneração da folha de pagamentos. O que a Câmara deve decidir? Será que derruba o veto? O ambiente é pela derrubada do veto. O que o governo tem que acelerar é uma contrapartida, uma proposta alternativa. Nós tínhamos discutido muito na reforma tributária como desonerar e realocar a carga tributária da folha, que realmente ela é muito pesada. Uma das alternativas que tem na mesa, após a reforma tributária, é desonerar totalmente a contribuição previdenciária patronal, o salário educação, o Sistema S e o Fundo Rural, e realocar essa carga no IVA, que vai ser no valor agregado, né, no faturamento das empresas pelo processo de cobrança de valor agregado. Aí nós poderíamos ter aí uma realocação dessa carga para que toda a sociedade pagasse, né, a previdência de todos os trabalhadores da ativa no Brasil. Até aqueles que não estão trabalhando, porque no final da vida o governo acaba com a Seguridade Social, que compõe Previdência, Assistência Social e Saúde, acaba dando o pagamento, né? O BPC, Benefício de Prestação Continuada, que já tem mais de 5 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo por mês, são pessoas idosas e portadores de deficiência, e temos hoje 40 milhões de aposentados. Então, é uma discussão muito séria, que o governo deveria ter encarado com mais firmeza essa questão e ter uma contrapartida pronta a essa volta dos 17 setores. Eu advogo que nós temos que ter todas as empresas do Brasil, né, da agricultura, da indústria, comércio, prestadores de serviços, né, todos os elos da cadeia, tem um tratamento único tributário, previdenciário, né, para resolver essa questão do financiamento da Seguridade, que é o maior, né, custeio que o país tem. Só de aposentadoria este ano dá 10% do PIB, dá R$1 trilhão. Então é muito pesado mesmo. Agora, deputado, a gente sabe das dificuldades das contas do governo. Qual seria uma alternativa a isso, já que a desoneração foi vetada? Então, ele vetou a desoneração e não colocou à mesa nenhuma contrapartida. O modelo da desoneração, ele tira a tributação da folha patronal, 20%, mais os penduras que tem dentro da folha, vai para 28%. Mas, em contrapartida, você tem 95% das empresas que pagam pelo Super Simples, né? Pelo MEI para o Super Simples, que é um pagamento reduzido, que já é pela Receita Bruta. Esses 17 setores pagaram, ao longo desses últimos anos, pela Receita Bruta. A contribuição previdenciária empregado-empregador é pela folha, pelo tamanho da folha, tem uma alíquota na folha. As duas tributações, tanto... Valeu, Bruno, estaremos te acompanhando e de volta com o deputado Luiz Carlos Sauli, do Podemos do Paraná. Deputado, a gente estava falando sobre a desoneração da folha, mas eu já emendo também para a gente falar um pouco sobre a reforma tributária. O senhor acha que haverá fatiamento e o que há consenso na Câmara a partir de agora, aí sim será promulgado, ao contrário de outros pontos que podem ser alterados? Qual que é o sentimento do senhor em relação a isso? Não há... O fatiamento não é bom, né? Embora o corpo central da reforma é a criação do IVA, pois o IVA, o Imposto de Valor Agregado, o IBS, CBS, a forma de cobrança, o modelo de cobrança e aquela lista de atividades, né, que terão alíquotas diferenciadas. Isso está pactuado na Câmara e no Senado. Então, o relator Aguinaldo Ribeiro, com a consultoria da casa, né, e sua equipe de trabalho, fez um pente fino nas duas propostas, né,
tem vários itens que devem ser votados, porque uma PEC ela só pode ser promulgada pelo presidente do Congresso quando o mesmo texto é votado igualzinho nas duas casas, em 2 turnos. Então, como há matéria divergente que vem do Senado e não foi votado matérias nossas da Câmara no Senado, então tem que se fazer a votação. O fatiamento pode trazer prejuízo para o inteiro teor da PEC, né? Então é preciso tomar muito cuidado. A recomendação técnica que eu faço é de não fatiar e ir para a votação o mais rápido possível. Parece estar marcado para o dia 12, porque o presidente da Câmara deve viajar essa semana que vem e na outra, e voltando, ele mesmo comanda essa votação, né, que dá mais segurança na votação. E, deputado, só mais uma questão. O senhor já trata desse tema há muitos anos, né? Sobre a alíquota, passando dos 25%. E aí, os especialistas falam que o Brasil ainda vai ter a maior carga tributária do mundo. Isso é verdade ou não? Não, não é. O Brasil depende dos tributos de consumo, contribuições e impostos, 75% da arrecadação brasileira. Nos Estados Unidos, só 40% da arrecadação vem dos impostos de consumo de bens e serviços e folha. Na OCDE, que é a média dos 37 países mais ricos do mundo, 60%. Então, o Brasil já tem a maior carga tributária do mundo sobre os bens e serviços, porque a tributação da folha e a tributação dos bens e serviços, ela é da mesma natureza, ela vai para o preço e quem paga o imposto é o consumidor final. Nos meus cálculos, que eu tenho feito há muitos anos, que eu brinco e falo que é o data Howley, né? A alíquota modal para substituir o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS é de 25% por fora. Por dentro é uma alíquota de 20%. No modelo do imposto hoje, o ICMS, por exemplo, é uma alíquota por dentro. Então, os governadores levaram a alíquota para 20%, na verdade é 25%, só o ICMS. Eu estou falando de uma alíquota que soma as alíquotas do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, da guerra fiscal, do incentivo fiscal, das renúncias fiscais, da inadimplência e do custo burocrático. Então, a alíquota hoje desses 5 impostos, né, segundo meus cálculos, dá 42%. E você cairia para uma alíquota modal de 25%. Acontece que se você tem 100 mil itens tributáveis de bem e serviço, se você desonera, reduz a alíquota de, digamos, de 10 mil, estou dando um exemplo hipotético, você tem que levantar a alíquota dos 90 mil, 1 ponto ou 2 a mais. Então, na média, no final do ano, os consumidores brasileiros vão pagar 25%, que vai dar a receita de 13% do PIB, 1 trilhão e 300 no PIB deste ano, que é de 10 trilhões. Então, o Brasil arrecada 33 do PIB, 3 trilhões e 300, dos quais 40% são esses 5 impostos, né, que eu acabei de citá-los, que vão ser substituídos pelo IVA, que é o modelo consagrado no mundo em 174 países, que é a melhor forma de arrecadar o imposto, mais justo, que dá para fazer o cashback, a devolução de imposto para as famílias pobres. Nós vamos desonerar comida e outros itens essenciais à vida humana. Então, você pode ter um sistema 100 vezes melhor do que o sistema de hoje, sem a guerra fiscal, as renúncias fiscais, sem a inadimplência, sem o custo burocrático e ainda combater a sonegação. Então, os ganhos serão enormes na redução da carga tributária global sobre as famílias, que elas que são consumidores e pagadoras desses impostos, tornar os negócios mais ágeis, mais transparentes e a economia de mercado brasileiro mais liberal, né? Uma economia mais transparente, mais justa, sem privilégios. Um paga, outro não paga, um tem incentivo, outro não tem. E tudo isso gera muita sonegação. Então, ao mesmo tempo, o IVA pode resolver acabar com a guerra fiscal, que está no texto, né? Acabar com a inadimplência, com a cobrança automática 5.0 no modelo Abuab de cobrança instantânea. Passou o cartão, o imposto fica retido, não entra mais na empresa e nem na mão do empresário, nem do contador. Por sua vez, a partilha não entra na mão do governo. A partilha do imposto para a União, Estados e Municípios é também automática. Então, os ganhos são enormes, né? Para todos os empresários, trabalhadores, gera mais emprego, melhora salário, melhora o lucro da empresa e mantém a arrecadação e amplia a base
e dá para diminuir a sonegação. Com a diminuição da sonegação, o governo federal e estados municípios poderão ter 10% a mais, 15% de arrecadação, combatendo a sonegação. Okay. Temos hoje no Brasil 800 bilhões por ano de sonegação de todos os impostos, não só desses 5. Né? Perfeito. Deputado Luiz Carlos Sauli, mais uma vez, muito obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar, claro, a reforma tributária é um assunto importantíssimo. Prazer. Muito obrigado, boa noite, bom descanso.